primeiro, agradecer ao professor Marcos. O professor Marcos Guscuma, ele é uma referência aqui em Londrina, não só em Londrina, mas tem uma agenda completamente cheia, vamos assim dizer, né, Marcos? Tem agenda de consultório, Sim, professor universitário, é, professor de pós-graduação, sim. faz parte da diretoria da OMP aqui de Londrina, opera em um ambiente hospitalar, palestra pelo Brasil afora e, mesmo assim, disponibilizou aí gentilmente parte do seu tempo. É pai de dois, Tem, né, marido, né? função que Função demanda paterna, tempo, que né? também demanda tempo, e no meio de tudo isso, tá aqui com a gente. Então, Marcos, de coração, obrigado por essa oportunidade. O que nós vamos fazer aqui é bater papo, igual a gente conversa, bate papo quando a gente se encontra em Sim, corredor de congresso, ou quando a gente está trabalhando junto em sedação. sim. Então, de coração aí, muito Ah, obrigado por legal. estar aqui Não, comigo, eu tá? que te agradeço, cara, pelo convite. Quando você me convidou, de pronto eu já aceitei, porque é, o que a gente passou ali, né, alguns anos atrás com vocês, aí, com a equipe, em termos de aprendizado, né? Para mim, eu acho que mudou bastante a minha rotina, né? Então, realmente faz parte, todo esse aprendizado hoje faz parte da minha rotina, do meu dia a dia. Então, por isso que foi um prazer aceitar esse convite aí. E assim, eu iria contar isso depois, quando a gente já tivesse uma conversa mais progredida aqui no nosso bate-papo. Quando eu fiquei sabendo que o professor Marcos Uscuma ia estar no nosso curso de sedação, eu falei, putz, o cara já é fera pra caramba, ele tá dentro de hospital, tem uma bagagem, uma vivência gigantesca. Esse aluno vai me dar trabalho aqui, cara. Esse aluno vai me dar trabalho. Vai perguntar muita Vai coisa, vai perguntar coisas que estão questionar. realidade lá do hospital, que é um ambiente completamente diferente, Sim, né, do nosso ambiente ambulatorial, do nosso consultório. Inclusive, né, professor, é uma dúvida que os dentistas têm, que os pacientes têm, diferença de anestesia geral, diferença para sedação em ambiente ambulatorial. E eu falei, nossa, ele vai chegar aqui, ele vai falar de tudo que acontece lá no hospital. Os outros alunos vão ficar com medo de fazer sedação. E não foi nada disso, né? Foi sim. totalmente ao contrário, extremamente cortês, educado, respeitoso. E aí a admiração aumentou, né? Eu conhecia mais a Obrigado. fama do nome do Marcos Aham. Guscuma, e quando eu conheci pessoalmente, aí a admiração realmente Ai, veio fazer parte que bom. pelo respeito, né, que Obrigado. teve com a gente lá. Sim. Mas já pegando esse gancho, Marcos, o que que era a sua rotina clínica antes do nosso curso, antes da formação? Uhum. Então, para quem não sabe, né, o professor Marcos, ele foi nosso aluno nas primeiras turmas que a gente iniciou a compartilhar com os colegas a nossa vivência no universo da Sim. sedação. Como que era a sua rotina? Você já fazia sedação no consultório? Trazia médico para sedar? Conta pra gente, por favor. Sim. Carlos, a minha rotina, como você bem disse, né, já era uma rotina que eu já era acostumado com sedação, mas hospitalar, Uhum, mais em ambiente hospitalar. Então lá certo. a gente faz sedações profundas, aí a gente vai para uma anestesia geral. Então isso para Aham. mim já era rotina, né? Sim. Eu estava acostumado já com isso, com o Aham. paciente dormindo ali, Aham. entubado, né, Sim. para você fazer uma cirurgia grande. Então isso já era rotina. O que eu fui buscar na minha formação foi. Eu já fazia uma sedação no consultório, Uhum. mas o que, que eu fui buscar? Foi uma sedação mais efetiva e mais segura, Entendi. né? Uhum. Então eu queria conhecimento de quem já estava estudando Aham. isso para eu poder aplicar e realmente ter essa segurança e ter essa efetividade. E eu acho que isso eu encontrei, né? Então Aham. hoje eu consigo oferecer para o paciente, e a maioria, né? Você vê isso, né? Aham. A maioria dos pacientes, eles preferem fazer com sedação. Eles pedem hoje, Eles né, pedem. Marcos? Acaba que a sedação, o paciente que experimentou realizar um procedimento sob sedação, ele Sim, quer novamente um próximo procedimento sendo sedado. exatamente. E ele verbaliza isso Uhum. no ciclo social dele, né? Na família, nos amigos. Poxa, fui lá no professor Marcos, fiz meus
4 terceiros molares numa Isso. sessão só, ou fiz meus implantes com o professor Sim. Marcos, mas eu estava relaxado, estava sedado. Ele comunica isso para o amigo dele, para a família dele, e esse amigo vem procurando a sedação. É. A informação vai passando, Vai né? passando, né? Porque antes, quando não existia essa opção, Uhum. você vê a quantidade de pacientes que hoje, né, tem o trauma ali, porque passaram por um procedimento e sofreram muito, Sim. né? E Aham. fica aquele trauma na cabeça, no subconsciente do paciente, né? E hoje, com a sedação, a gente tira isso, né? Exato. E você consegue oferecer o que eu não tinha antes, era uma, vamos dizer assim, uma certeza que o paciente ia Isso muda, dormir, né? né? Essa assertividade. Você Exatamente. já monitorava os seus pacientes ou não? Monitorava. Monitorava, né? Sim. E o que que era a sua via de administração? Como é que você planejava em relação à dosagem antes do curso? Como é que Era é? só via oral, né? Aham. Inicialmente era só via oral, e aí eu acho que isso era um limitante, né? Uhum. Porque eu não tinha as possibilidades ou o conhecimento e o hábito de fazer tanto nasal, Sim, né, que sim. às vezes a gente faz, ou injeções intramusculares, né? Eu acho que isso agregou, né? E você sabendo controlar a dose, né, Aham. dentro daquelas doses seguras, calcular peso, aí me trouxe segurança, né? E aí efetividade. O que eu falo, né? Uma das primeiras coisas que a gente fala em curso, que até a gente vai falar aqui agora, é que eu também iniciei as minhas sedações de uma maneira muito aleatória. E aí era exatamente igual a maioria dos colegas. Olhava para o paciente e falava, bom, esse daí, 15 miligramas. Olhava para um outro paciente e falava, bom, esse 15 não, esse é 7,5, não vou dar mais do que isso. E dessa maneira, a gente acertava em uma, duas, mas tinham 4, 5 pacientes que É, não chegavam no ponto de tranquilidade que a gente sim, esperava, né? exato. E aí, quando fomos estudar, fomos buscar o avanço, a via oral com planejamento e cálculo individual, a assertividade dela já aumenta demais. É isso que acontece também no seu dia a dia, Marcos, em É. relação à assertividade apenas com a via oral? Sim, a gente já consegue planejar a dose de forma Aham. mais exata, mas eu digo que quase 50% dos pacientes eu complemento, Precisa uma complementação. especialmente intramuscular. Eu comecei fazendo intranasal, Aham, né? E depois até conversando com você, falou, ó, eu tô fazendo muito intramuscular. Você me aham, disse, né? aham. Falei, pô, então acho que eu vou tentar isso também. Pô, Sim. eu achei muito melhor a intramuscular do que a intranasal, né? É, é. Porque a intranasal parece que não, mas também incomoda muito o paciente. Muito. E não A, dá o mesmo efeito, a né? intranasal, a gente que está dentro desse universo da sedação aí, o que que a gente começa a entender? Que a intranasal, Marcos, na pediatria, no paciente neurodivergente, né, Hum, uma dificuldade em comportamento, a intranasal funciona. hum, Mas para o perfil de paciente seu, que é parecido com o perfil do meu paciente, que é um adulto, que é um sim. adolescente, a intramuscular, ela vai muito bem. A É, associação pela intramuscular vai muito bem. Até, né, a gente estava conversando aqui antes de iniciar a gravação, né, sobre iniciar a sedação pela aham, intramuscular. Já sim, já, já já sim, a gente vai falar sobre isso para você também sim. ter essa expertise lá no seu dia a dia. E realmente a intranasal, ela arde demais. Ade, é. O paciente reclama, porque às vezes escorre um pouquinho para a Aham, garganta. bem E aí isso você mesmo. imagina, né? É, Marcos está lá, no meio de uma cirurgia, com a incisão já do terceiro molar realizada, aham, mas precisa fazer uma é, associação e o paciente começa a querer espirrar por causa da intranasal. aham. E aí, poxa, a intramuscular, É, ela... intranasal também, você acha que aplicou a dose X, mas na verdade metade foi para a garganta do paciente, né? Exato, não dá para ter E aí não tanta dá o efeito. precisão, É, não vai diminuir a sim. efetividade. A intramuscular não, você sabe que se aplicou, aquela quantidade vai agir, É aquela né? quantidade que vai alcançar a corrente sanguínea e Exatamente. vai aumentar Sim. a profundidade da sedação. É, Então, realmente, hoje eu sou fã de verdade da intramuscular, tanto sim. como associação à via oral, como para iniciar e manter Uhum, pela intramuscular, por essas questões. sim. A, a, a administração que você
realizou, você sabe que chega na Que vai corrente chegar. sanguínea do paciente, Exato. né? Agora, esse é um passo que eu ainda preciso dar Não, também, mas a gente né? vai falar sobre isso e De, você vai, de vai... começar com uma intramuscular. Aham. Porque você tem uma ação mais rápida também, Ação mais né? rápida, latência A menor, né? latência é menor. Então, ao invés de você ficar esperando lá 30 minutos da via Uhum. oral, você vai esperar 10. Sim, E aí o paciente já está naquela profundidade que você isso. Aham. deseja, né? Que você calculou. Então, realmente dá para a gente arestar bastante coisa. Mas, e hoje? Quando você, então, falou, né? Poxa, antes eu administrava já a medicação via oral e não tinha tanta assertividade. Em termos práticos, Marcos, a sua assertividade com a via oral e ainda mais contando com a possibilidade da associação com a intramuscular. Em termos de porcentagem, como é que tá isso hoje aí? Aham. Eu digo que antes a gente tinha aí 50% de assertividade, Aham, ou seja, de um paciente que realmente sedava numa profundidade para você fazer o procedimento aham. tranquilo, 50%, hoje é É 95%, né? praticamente Quase quase 100%. 100% dos A gente não casos, né? pode falar que é 100% Eu de concordo certeza, né? plenamente. Porque tudo tem um limite, né? E a gente não gosta de ultrapassar os limites. Agora, se o paciente fala assim, ó, eu quero 100% de certeza, hospital, não é? Perfeito. Anestesia geral, aí é 100% de certeza. Doutor, exatamente isso. Doutor, eu não posso ver nada, eu não quero ver nada. Você me garante isso? Olha, isso dentro do ambiente ambulatorial, eu não posso te garantir com 100% de Sim. certeza. Para este perfil de paciente, nós Aham. podemos oferecer a possibilidade do ambiente hospitalar, Isso. né? Eu falo isso, Marcos, com muita tranquilidade. Por quê? Porque a sedação, ela realmente é um grande diferencial. Mas ela não é a oitava maravilha do mundo. Nós Lógico. ainda temos as nossas limitações. Sim. Então, algum perfil de paciente comprometido sistemicamente não é para fazer uma sedação em ambiente ambulatorial, precisa realizar a sua cirurgia em Exato. ambiente hospitalar, É. né? Então tem todos E os... tudo a gente precisa pesar, né? Porque se tiver um paciente que fala que quer dormir, né? Só que o Uhum. procedimento dele não é tão complexo para você levar para um hospital, Sim, né? E você levar para um hospital significa, às vezes, um custo a mais para o com paciente. certeza. Às vezes, se tiver um convênio, o convênio ajuda, né? Mas significaria um custo a mais e também alguns riscos a Com mais, né? Porque certeza. você está falando, assim, de uma anestesia geral, de uma intubação. Sim, Então, tem que pesar muito bem. Agora, quando chega, às vezes não é nem por causa de medo do paciente, mas é por causa de uma cirurgia grande, sim. né? Cirurgias complexas, maiores e mais demoradas. Aí a gente tem que levar para uma anestesia geral, Para um né? outro ambiente, Um outro né? Não um ambiente. ambiente ambulatorial, e sim um ambiente hospitalar. Exato. Marcos, conta um pouquinho para mim, né? A gente começou a falar sobre sedação já, mas vamos dar um passinho para trás aqui. Como é que foi a sua trajetória na odontologia? Porque hoje você é mestre e doutor em bucomaxilo, correto? Maxila, isso. Mas e lá atrás, na graduação? Por exemplo, eu não sei onde você se formou. Sim. Como é que começou a odontologia aí na sua vida? Então, é engraçado, né? Porque os alunos, hoje os alunos, né? Eu sou professor e os Aham, alunos da graduação, eles gostam de entender isso, como é que foi, aham, né, que eu cheguei até onde eu tô hoje e tal. E eu sempre digo para eles, que não tem segredo, né? uhum. É, basta tempo e esforço, Dedicação. dedicação, né? Uhum. Porque eu não me formei esses dias, né? Tem uma caminhada, né, Já Marcos? tenho, esse ano eu completei 25 anos de formado, Ó, que né? bacana. Aham. Só que eu comecei a estudar odontologia faz 30 anos, 30 né? anos. De Uma formado vida, tem né? 25, mas faz 30 que eu estudo odontologia, né? Sim. E os meus alunos não têm 25 anos ainda, né? Os Você meus tem de alunos, odontologia, eles não têm de vida, né? exatamente. Então eu falei, ó, quando vocês nasceram, eu já estava praticando, Aham. né? Então não tem segredo. Minha vida profissional começou como o de todo mundo, Uhum. né? Eu não tinha um consultório para trabalhar, eu Mas não você já tinha. veio de família de dentistas Não, ou não? não. Então, Não? eu não tinha É? nenhum dentista na família, né? Aham. Então eu comecei a trabalhar como todo mundo, num Fez consultório, well? fiz o UEL, me formei aqui na Aham. UEL, né? Aham. Turma 54. Ó, A sua, que turma que é? a minha é 60 e alguma 60 e coisa. pouco. Então eu É, sou um né? pouquinho mais velho que É, você. né? Não é, a gente tá meio que ali. E aí, cara,
Quando eu me formei, Aham. eu não sabia que área que eu ia seguir. Ah, você não tinha se apaixonado pela cirurgia Eu ainda? gostava muito, Gostava né? muito. Mas eu Aham. gostava de outras áreas também. Aham. E como eu não tinha, vamos dizer assim, não existia uma residência aqui, a residência que existe hoje não existia na época, né? Aham. Também não tinha condições de ir para uma especialização, né? Uhum. Porque fatores custo também, né? Sim, sim. Principalmente. Então, comecei a trabalhar, né? E nessa vida de clínica, né? De Aham. clínico geral, Aham. que eu fui me decidindo, né? Entendi. Olha, isso aqui eu realmente, eu sei fazer, mas eu não quero. Aham. Isso eu gosto, mas eu não vou querer especializar nisso. Aí foi sobrando poucas Opções. opções, né? Aham. E nisso eu acho que as coisas vão se encaminhando, né? Aham. Comecei a fazer estágio com outros profissionais, né? Que eram da área da bucomaxilo, e eu falei, poxa, mas eu acho que é isso Isso tá que eu tô bacana. Tô gostando, hein? gostando disso. O olho tá Tá né? surgindo as oportunidades aqui, eu gosto, tô vendo que eu Aham. gosto. Profissionais que sempre me deixaram muito feliz, assim, e Aham. sempre admirei, né? E nisso, com 3 anos de formado, né, eu consegui entrar na residência. Olha que bacana. Aí aqui no Hospital do Câncer de Londrina, né? Entrei na residência, fiz 3 anos de residência, Aham. saí de residência direto para o mestrado, aí eu fui para Araçatuba, a Unesp Unesp. de Araçatuba, né? Legal. Fiquei 3 anos, 2 anos de mestrado e 3 de doutorado lá. Caramba. Foi quando eu voltei. Na verdade, eu Aham. nunca saí, né? Eu Aham. fui, mas eu tinha consultório aqui, Aqui em então eu Londrina. ficava naquele vai e volta, né? Aham. Até a gente fica pensando, nossa, se fosse para pensar se ia conseguir ou não, você não Não faz, né? faz, não Você tem que faz. fazer e dar um jeito É. de se virar, né? Aham. Então, eu finalizei, quando eu estava finalizando o doutorado, que eu montei uma clínica aqui em Londrina, Aham. aí isso já faz 15 anos, né? Já Aham. está fazendo 15 anos esse ano que eu montei a clínica aqui, mas sempre com aquela insegurança, né? Poxa, eu estou montando uma estrutura, um consultório um pouco maior, será que eu vou conseguir? Será que vai dar certo Será que vai dar isso, né? certo? Mas agora eu estou vindo com mais bagagem, né? Eu Sim. estou vindo com mestrado, doutorado, então eu Aham. acho que eu vou ter que tentar, né? Aham. E aí, cara, tô até hoje aí. Eu acho que a clínica que tá fazendo 15 anos foi muito bem de lá para cá, né? Eu Aham. acho que eu comecei ainda como cirurgião, mas ainda com uma clínica geral por trás, né? Uhum. Então, eu fiz muita clínica geral e eu acho que isso é muito bom É pro importante. cirurgião ou para qualquer É especialidade, importante. você entender o total, o Sim. todo, né? Aham. Para você fazer a especialidade depois. Uhum. Então, eu fiz muita endo. Quem vê hoje lá dentro do Já hospital não pensou? imagina, Muita né? endo. O Ficava Marcos fazendo com um lá. calo no E dedo, aí que eu ia assim, falar, cara. porque na época era aqui, né? Não Era tinha no as dedo. automatizadas que tem E é hoje, né? prótese, Aham. restauração. Então, eu sei fazer. Só Sim. que agora eu estou desatualizado, porque daí eu Sim, sim. parei, né? Sim. Eu parei de fazer e quis me dedicar somente à cirurgia. Uhum. E eu acho que esse é o caminho mesmo, né? Uhum. E, e hoje, graças a Deus, a gente consegue trabalhar bastante, acho que é importante também ter um bom relacionamento dentro da nossa No área, meio, né? né? No nosso meio, com os Até o que colegas. eu, assim, percebo que você tem um excelente relacionamento com os cirurgiões dentistas da cidade. Uhum. E como é que é o seu relacionamento com os colegas da saúde, principalmente médico, em ambiente hospitalar? É um relacionamento. Como é que funciona? É muito bom. Que bom, Marcos, É que muito bom. bom. Eu opero muito no Hospital do Câncer de Londrina, Aham, né? Então, assim, a gente tem uma equipe lá que opera os pacientes do SUS de cidades, muitas cidades aí da região, aham. né? Mas também eu acabo levando os pacientes do consultório para operar lá, porque lá a gente já conhece todo mundo, já tem uma rotina, né? Então eu acabo operando bastante As lá. cirurgias ortognáticas. Todo tipo de Ou, cirurgia, desde entendi. ortognática até, às vezes é uma criança, às vezes extração de siso, algum Aham. Algum tumor, né? perfil de paciente você opera no Hospital do Câncer de Isso, Londrina. é. Mas a gente também tem opções, né? Ó, assim, ó, eu quero operar no evangélico, a gente Não tem vai também, problema. não tem Aham. problema. Mas a gente acaba indicando pela rotina que Ah, a gente já sim. tem, né? Aham. Então, o nosso relacionamento lá Aham. também já faz 20 quantos anos? 20 e poucos anos que eu tô lá, né? Porque
desde que eu fiz a residência, Verdade. Aham. depois da residência, eu entrei no corpo clínico do hospital. E até hoje. Então tem Já tem mais de 20 anos, já né? tem uma Sim, trajetória aí, né? exato. Eu sou um dos mais velhos lá, né? Não sou um dos mais velhos, não, é Aham, brincadeira. Mas já tenho bastante tempo, aham. né? Então conheço bastante gente, e, né, a gente com o nosso trabalho acaba ganhando o respeito das Sim. pessoas, né? E isso, né, facilita bastante. É o que você falou, né, Marcos? O aluno hoje, ele talvez ele tenha a gente também tinha, né? Uma vontade louca de começar a trabalhar, de ganhar dinheiro, de dar certo na profissão, mas talvez mudou ainda um pouco esse perfil. O imediatismo aumentou. Então, Aumentou. o aluno, ele já quer alcançar os níveis de sabedoria e bagagem e de ganho de um profissional que está falando que tem 30 anos de odontologia. Então, a dedicação, o empenho, o esforço, ele dá resultado, mas Sim. tem que dar tempo ao tempo, É. né? E não pode parar, né? Sim, Então, veja, eu fui buscar com vocês um conhecimento sobre sedação. Esses dias eu estava em congresso fora, logo vou ter uma outra palestra. Então, assim, a gente está sempre estudando. inclusive nós vamos nos encontrar É. no simpósio da professora Letícia, Ah, legal. né? A Você gente vai também estar estará lá. lá. Vou Que legal. levar. Ontem a gente fez uma reunião para falar sobre a palestra em si, né? Sobre a Aham. sedação do paciente oncológico. Então a Sim, gente que vai se legal. encontrar lá no Legal. simpósio. E você vê, né? Se a gente ficar 5 anos sem se atualizar, Nossa, 5 anos já mudou tudo, mudou completamente. É né? outro cenário, né? Então, assim, todo ano você tem que estar ouvindo o que está acontecendo, as pessoas que estão trazendo informações novas, né? E a gente contribuir também com as nossas Sim, informações, com a né? vivência, com a Com a nossa prática, experiência, né? a sua experiência, que está ajudando muita gente, Sim, tanto o sim. dentista quanto O o paciente, paciente, né? né? Então a gente vai pegando essas nossas experiências e vai tentando colocar, ó, né, esse tipo de caso eu tenho feito assim, Sim. do outro jeito não tem dado certo, esse Aham. jeito tem dado E certo, né? compartilha, né, Marcos? Compartilha. Compartilhar É, conhecimento, né? exatamente. Trocar informação, trocar experiência. É, Não tem essa história, né, de ficar aqui, né? Deixa comigo, só eu sei fazer isso. sim. Imagina. É. Ó, assim, eu imagino que você também tem essa alegria em transferir Uhum, conhecimento, em compartilhar, ver um aluno seu progredir, crescer, é gratificante, é né? verdade. Você quer ver aquilo, né? Sim, sim. Marcos, para quem está nos acompanhando aqui agora, ó, é seu aluno, foi seu aluno, enfim, e tem medo de fazer sedação. Vamos pensar em relação à segurança, tá? A sedação no ambiente ambulatorial, no consultório do dentista. Como é que você enxerga essa relação da segurança para o dentista e para o paciente? Olha, o profissional mais jovem, Aham, né, com poucos anos de formado, ele tem buscado com a gente cursos para melhorar a técnica cirúrgica, né? E a gente tem cursos de pós-graduação para isso, né? Então você vai tem lá curso de pós-graduação aqui em Londrina? de cirurgias de dentes Onde é inclusos hoje aqui em Londrina? na educação inteligente. Ah, lá é o pessoal bacana, né? E também no curso de implantodontia, a gente Também lá na colabora Escola da também. Educação Inteligente. Isso, também lá. Aham, Então, assim, os alunos eles se formam e vão buscar formação, aham. né? É, e aí ele vai fazer um implante, ele vai fazer um siso e o paciente dele procura a sedação, né? Você Então, percebe isso, que o paciente já está buscando já está mais isso? buscando, Mais do que antes, né? já Aham, está buscando. aham, Até pelas informações que existem aham, hoje, né? aham. E o que que eu acho que o aluno precisa, né, para fazer a sedação? Ele precisa buscar formação, Sim, né? aham. Porque a gente convive em ambiente hospitalar, a gente sabe que a sedação não é uma brincadeira, Não, de né? maneira nenhuma. A gente precisa ter muita segurança para poder fazer, para Uhum. você não se comprometer e não comprometer também o paciente, Sim, né? Então, um recado, né, que a gente pode dar para quem está buscando isso, ó, agora eu quero ir para esse passo da sedação, vai ter que investir um pouco, não só em formação, né, mas em e equipamentos, equipamentos também. né, mas e também em informação, né? É, E talvez no início pedir ajuda, sim, né? Olha, aham, eu fiz a formação, tudo, mas ainda não tenho segurança.
Pede ajuda para quem já faz, Sim, tem né? mais experiência, Porque aí né? você vai pegando o jeito aos Uhum, poucos, né? E uhum. vai trabalhando com essa segurança que Sim. precisa. É o que a gente fala, né, Marcos? Tanto no curso quanto no dia a dia. Buscar por capacitação e fazer o investimento nos equipamentos de segurança. Exato. Não dá para falar em sedação sem monitoramento. Não. Você tem que ter seu GPS ligado, você tem que saber fazer a leitura dos sinais vitais do paciente. Uhum. E aí, tá na bula do midazolam. Por que eu falo do midazolam? Porque ele é o benzodiazepínico padrão ouro. É o mais utilizado em sedação no mundo inteiro. E aí tá na bula dele que ele pode causar depressão respiratória e queda de saturação. Então, como que o colega quer administrar uma medicação que seja pela via oral, sem ter um suporte de oxigênio? Não tem como, Não né? tem como. Não. Então, quando o colega entende isso, fala, poxa, espera aí, eu quero fazer sedação. Quero fazer sedação com excelência, ele tem que atrelar a isso a segurança. Sim. E aí vem o investimento em monitor, em cilindro de oxigênio, saber trabalhar a questão da oxigenoterapia, se for necessário. Uhum. Aqui, gente, a gente está conversando a realidade das coisas, né, Marcos? É. E no seu dia a dia aí, você deve ter pelo menos 2 anos que você faz as suas sedações, mas depois da nossa formação, com Isso. mais critério. Teve alguma situação, Marcos? Pode falar, porque aqui não vai ter corte, não, tá? Onde Sim. precisou fazer algo diferente? Sempre tem. Sempre Sim, tem. O que está na bula da medicação é real. é o que acontece, Acontece. né? Então, assim, eu não sei você, mas eu acho que uns 30, 40% dos pacientes eu preciso administrar oxigênio. Né? Um catéterzinho nasal, Catéter liga lá, intranasal porque a oxigenação tá e geralmente é um baixo fluxo, 2, 3 litros por minuto, baixo fluxo. e resolve. Resolve. Agora, tem uma outra coisa que acontece até bastante, é a apneia, né? Sim, O paciente que já tem uma uma tendência, facilidade né? ali, às vezes Uma ele via já tem aérea mais apneia complicada. noturna, né? Às vezes ele já Aham. tem, e a hora que ele ceda, ele começa com a apneia. Relaxa e aí É. vem, né? Então, assim, se ele tiver com apneia, não adianta você colocar só o Não, catéter, porque não, o ar não está entrando, né? exatamente. O oxigênio não está entrando. Então você tem que resgatar ele ali, Manejo de via puxar aérea. aquela língua dele para fora, para ele Trabalhar uma dar aquela extensão da. estimulada no cara, para ele para ele respirar. Aham, Então isso um dos problemas que eu vejo com a aham. sedação é isso, Sim. né? Que às vezes o paciente relaxou tanto que ele tá com aquela apneia e você tá no procedimento, mas toda hora você Você tem que tem que ficar cuidar da cuidando falta dele. da passagem do ar, né? Exato. Né? Mas susto maior nunca Não, teve. susto maior não. Aí fazendo isso, resolve, né? Até hoje mesmo que eu estava comentando com você, eu operei um paciente, uma cirurgia Aham. longa, né? Das 8 da manhã até as 2 da tarde. E só que chegou 2 da tarde, eu terminei, o paciente não queria acordar. Tava gostoso, né? Sensação boa ali. Exatamente, estava tudo bem, sinais Aham, vitais, tudo normal, respirando bem, mas não aham. queria acordar. Mas não acordava. Então a gente tem, né, como fazer essa Fazer uma reversão, reversão, né? trazer um Isso não é antagonista. comum a gente fazer, Uhum. mas é um caso que eu precisei fazer hoje. Mas tem, né? Dentro do Exato. checklist da segurança, que passa do monitoramento, do cilindro, do catéter, e o antagonista? E o reversor? Exatamente. Tá aqui? Tá. É Então essencial você você ter. tem como, você tem na sua mão, É. né? Você não Você, perde você essa. tem que ter aquele kit pronto, né, Exatamente. para emergências para você usar. Mas é isso que você pode, né, comprovar como se for um aluno. A gente fala muito sobre isso no curso, a Aham. importância do checklist. Isso. Parar de querer voar com o olho tapado. Não dá. Você tem que ter o monitor, tem que ter cilindro, tem que ter o reversor, saber utilizar, e aí sim você vai poder realmente alçar voos maiores em relação à sua eficiência E na eu acho que sedação. em relação à segurança, é uma coisa que eu oriento a minha equipe, né? Aham, Na minha equipe tem uma auxiliar odontológica e tem uma técnica de enfermagem também. Então, para mim é fácil essa questão de intramuscular, ela já está sim, habituada a isso. aham, Mas eu acho é importantíssimo a gente ter essas medicações que são de uso emergencial, né, sim, que às vezes necessita, a gente ter tudo separado. sim, Então, como se fosse uma caixa de primeiros socorros ali, né? exatamente. Então, você tem a medicação ali e no pote ali, onde você coloca a medicação, você escreveu o que que é
e a dose que você precisa usar. Aham, Porque na hora da emergência, você vai buscar essa informação aonde? exato. Né? Então você já vê isso antes, coloca lá na caixinha, ó, esse aqui é o medicamento tal, serve para tal coisa Usa de tal e maneira. usa de tal maneira. Isso Exatamente. já está escrito ali, A gente, né? não sei se você vai lembrar dessa parte aí, mas eu gosto muito da comparação da sedação com a aviação, né? Então, para mim É, é exatamente isso. O voo daqui para São Paulo demora 50 minutos. Você foi para a República Dominicana agora, você ficou lá 12 horas no avião. Se é um voo de 50 minutos ou de 12 horas, tem todo o mesmo checklist. Olha, as máscaras de exatamente. oxigênio não É. caem automaticamente. Ó, Aham, quer dizer, as máscaras de oxigênio caem automaticamente. No sim. caso de despressurização. Aham. As É a saídas mesma coisa. emergenciais. Então, na sedação, a gente tem que ter esse mesmo checklist, esse Sim. mesmo cuidado. Porque caso aconteça alguma coisa, não é pedir para a secretária, ó, cadê tal coisa? Traz para mim o ambu. É. Ambu, doutor? É, ambu. Aquele negocinho que bota na... Não pode ser assim. E quando o aluno, o colega entende disso, ele começa a realmente falar, poxa, a sedação, eu posso realizar uma sedação muito eficiente no meu dia a dia e com segurança. Porque Exato. eu aprendi a utilizar, aprendi a manejar uma via aérea, eu Uhum. aprendi a utilizar o catéter intranasal. Se o catéter intranasal não resolver, eu sei utilizar o ambu e eu tenho o ambu. Não Sim. adianta você saber e não ter. Uhum. Marcos, hoje é 15 de maio. Eu utilizei o ambu nesses 6, 7 anos que eu faço sedação no meu dia a dia, uma única vez. Isso foi recentemente. É mesmo? Coisa de Eu três nunca usei. semanas. Nunca usei. Cara, e a melhor coisa, eu falava sempre dos meus cursos, olha, nunca utilizei isso daqui, mas ensinava todo mundo Aham. como utilizar. Uma hora pode ser necessário, Uma né? hora pode precisar. Uhum. E se eu não tivesse o ambu, porque teve uma queda de saturação, onde o catéter intranasal, reversão e estímulo não resolveu, o ambu estava ali. O Aham. próximo passo, administrar o ambu, continuar estimulando o paciente e, né, Sim. graças a Deus e nosso Resolveu. conhecimento, resolveu. Mas e se você não tem? Isso. Não dá. Isso é uma coisa que eu sempre converso com os alunos. Aham, Na clínica passam muitos estagiários que acompanham os aham, procedimentos, né? Muitos são da graduação de sim, odontologia, então eu aham, converso muito com eles sobre isso, porque eles acompanham o paciente em sedação. sim, Eles estão vendo o que que é o problema ali, como que o paciente fica. Uns aham, ficam muito tranquilos, outros têm essas intercorrências pequenas, né? sim, E sim, depois eu converso com eles. Ó, a gente aham. está fazendo isso, mas olha, se acontecer isso, eu sei o que eu preciso fazer. Eu tenho a Tá tudo solução. aqui, ó, É, né? Então isso é importante. isso é super importante. Isso é super importante. Eles entenderem, né? O cirurgião dentista entender que é uma coisa séria, Séria. né? Não Que é só dar não um é, comprimidinho na boca do não paciente. É é, não é muito isso. além disso, né? A Exatamente. gente está trabalhando com o hemodinâmico do paciente, o equilíbrio Uhum. hemodinâmico. Você administra uma medicação que diminui pressão arterial, diminui Sim, frequência cardíaca. Então não é só dar um comprimidinho na é, boca do paciente, né? sim, Envolve muito mais coisa. com E certeza. essa clareza que os colegas têm que ter. E é essa clareza que a gente tenta passar nas nossas formações, ou em bate-papo com os dentistas, em encontros, em Sim, palestras, para ele entender. Poxa, espera aí, Carlos, legalmente, o CFO legisla a nosso favor? Sim. O CFO legisla que o cirurgião dentista pode prescrever benzodiazepínico. Então, legalmente a gente está apto a fazer. E agora, você sabe fazer? Aí é outra é outra questão. conversa, Aí é uma né? outra É, conversa. Poder é uma coisa, é. saber Estar é outra. preparado é outra coisa. Estar preparado é outra. Marcos, E eu até conta. queria fazer uma Pode pergunta para falar, você. pergunta lá. Os alunos hoje, né, que você tem feito essa Aham. formação toda aí, os alunos dentistas que te procuram para fazer o curso, a grande maioria é para cirurgia ou para outras áreas também? Sem dúvida nenhuma, a grande maioria é para cirurgia. Para cirurgia, É. implante, A maioria dos meus alunos vem da implantodontia, hum, são bucomaxilos e hoje o pessoal das cirurgias estéticas da face. certo, Então, áreas atreladas à entendi, cirurgia são os principais entendi. alunos que eu tenho. Aham, São os principais alunos. que legal. Não sei se, claro que você tem essa informação, né, Marcos? Mas
a especialidade mais atrelada a medo, fobia, pânico é a área cirúrgica. É. Então, a nossa maioria dos nossos alunos vem de uma área E cirúrgica. os endodontistas não estão fazendo? Pouco, pouco. Eles ainda não É descobriram porque os benefícios da existe sedação. ainda no paciente aquele medo do canal, né? Exato. Fala que, nossa, canal dói demais, Aham. então, né, quase morri para fazer um canal. Muito. Então, talvez na endodontia seja uma É ferramenta uma também, né? grande ferramenta, mas essa Apesar de que não ferramenta tem dor, né? É só anestesiar bem, mas o mas do medo do medo, né? O problema é o paciente de medo. chegar ali e fazer o É. canal, Aí começa a gerar as lipotímias, síncope, né? Todo exatamente, aqueles são as outros problemas principais decorrentes da ansiedade. emergências médicas em consultório odontológico. É, Lipotímia, síncope, né? sim. Hipertensão, taquicardia, É, e tudo isso, a sedação ela é uma prevenção. sim. Mas a gente nem falou sobre isso, mas é a questão da qualidade da anamnese, Hum, né? Em relação a conhecer de fato o seu é, paciente. Então, um paciente que manifesta ou tem histórico de crise de ansiedade, faz uso de medicação ansiolítica, anticonvulsivante, a indicação da sedação para esse paciente, ela é muito assertiva. sim, Então, sim. assim, poxa, mas Carlos, para 100% dos casos tem que estar sedado? Não, Não, não. não É, necessariamente. Mas tem paciente que na anamnese ele te relata sim, esse pânico de estar naquela cadeira, você para prevenir uma crise de ansiedade, uma sim. lipotímia, uma síncope, você indica para ele É. a sedação, né? Então, Eu acho que assim, a minha vida ambulatorial, né? Fora a clínica, eu estou no hospital, na aham, faculdade, tudo, mas a minha vida clínica no consultório, a procura por siso é muito grande, né? sim, sim, Muita gente precisa extrair o siso. E hoje o que que eu vejo? A maioria, quando a gente conhece o paciente, ele vem para uma consulta, a gente orienta, né? O que que eles querem? Eles querem tirar os 4 sisos aham, em uma sessão só e sem ver nada. poxa, É o que eles querem. sim, sim, Então, é difícil um paciente querer fazer só 2, né? aham, Não é nem eu que estou falando que tem que fazer, eles que querem. sim, E eu acho que é uma indicação muito boa, sim, porque hoje a gente consegue fazer 4 sisos em uma horinha, é rápido, né? aham. E aí o cara tem uma recuperação só, é um pós-operatório. E ele nem vai lembrar do procedimento. Isso que é bacana. Acabou o Porque problema, com a né? sedação, você consegue trazer a amnésia. Exatamente. Então, o paciente que quer realizar em um dia só, sem ver Uhum. nada, ele ainda não vai se recordar É. de algum evento ali Não vai ficar durante, na cabeça não dele vai gerar um aquele trauma. dia, né? O Não vai trauma. gerar, porque ele não Exato. se lembra dos fatos, Isso é né? muito bom, Isso é muito a bacana. É uma amnésia. característica muito positiva da sedação, É, né? é, O fato dessa amnésia aí que ela proporciona, né? O sim. midazolam proporciona essa amnésia. Isso realmente é E, uma qualidade da e é sedação. engraçado. Só que tem um porém, né? O paciente não pode ir embora sozinho, né? Não, não pode. A gente orienta muito o paciente. Aham, Só que de vez em quando tem uns que não obedecem, tem. né? E aí teve uma vez que uma paciente, ela fez a cirurgia, ficou lá, sedou, Aham, tranquilo, né? E foi embora sozinha. Apesar de todos os avisos e tudo, não tinha, morava sozinha, não tinha quem aham, buscar ela. aham. Só que ela não foi embora para casa, ela foi pro supermercado. Putz, Vê se é, tem juízo, né? Mas fazer o quê? Foi tudo bem, depois não deu teve tudo problema, deu tudo certo. certo. Doutor do céu, passei no supermercado, gastei R$ 500, eu nem me lembro. Nem me lembro, né? Tem isso. E muita gente não lembra nem como chegou em Não casa, né? lembra. Não Eu lembra. acho que é 100% dos casos, né? Olha, essa Essa amnésia. amnésia. A gente relaciona muito, Marcos, a amnésia à profundidade da sedação. Sim, Quando claro. a sedação fica menos efetiva, uma sedação mínima, Aham, ele se recorda de mais sim. eventos. Às vezes uns flashes, né? De Isso. algumas coisas, Agora, assim. da moderada para profunda, É. ixi, aí a gente não lembra como Às vezes chegou e como foi embora. não lembra nem como é que chegou direito, né? Aí, doutor, não lembro, simplesmente não lembro. Marcos, Interessante. queria novamente te agradecer por essa conversa descontraída, te Legal. parabenizar por essa trajetória que você tem, são 30 Sim, anos, né, 30 anos. de odontologia e essa pessoa que você é, né, que eu não Obrigado. tenho
tantas oportunidades de conviver, mas eu só escuto falar positivamente como profissional e como pessoa. Então, obrigado por estar aqui. Eu acho que enaltece, engrandece esse segundo podcast. O Sedar na Boa, Marcos, não é para sedar sem medo. Sedar na boa é sedar com responsabilidade. Faça o dever de casa, faça o seu checklist para você sedar na boa. Sim. Oferecer a sedação efetiva e com segurança para o seu paciente. Então, obrigado de novo por ter disponibilizado aí uma tarde para a gente bater papo, conversar. Eu queria que fosse o mais informal possível, Sim. realmente, porque a vida como ela né? Você é um profissional do mocho, eu sou um profissional do mocho, eu não tenho experiência em publicações, você tem essa experiência, talvez mais no passado e menos agora, né, Marcos? Lá no início do mestrado e do doutorado, você tinha uma exigência em publicações, né? E hoje é do mocho, na prática, né? Então é isso que é bacana. A gente trazer colegas que estão passando por alguma dificuldade, que entende que a sedação ela pode contribuir para a tranquilidade do dentista, sentar no mocho e ter um paciente colaborativo na cadeira, que a sedação ela contribui para benefício também do paciente e é o seu dia a dia. Né? Então, era essa a ideia que a gente queria passar para os cirurgiões dentistas, para os bucomaxilos, mas principalmente, Marcos, para o pessoal que está chegando agora, que realmente a odontologia ela é linda, ela é uma profissão que transforma a vida das pessoas, que com muito trabalho e dedicação as coisas dão certo. E era assim, eu agradeço você e queria que você passasse uma mensagem final para esse aluno recém-formado, para o acadêmico que está ali, poxa, será que é odonto mesmo? Será que a gente consegue viver com qualidade da odontologia? Dá um recado para esses nossos futuros colegas, por favor. Eu vou falar uma coisa que eu te falei numa oportunidade que você foi dar uma palestra pela Associação Odontológica ali, e o que eu acho é o seguinte, que você precisa continuar trazendo esses conhecimentos do jeito que você está fazendo, porque eu não sou daquela época, mas a gente sabe da história da odontologia sem anestesia, né? Sim. E a anestesia foi uma revolução na odontologia. Com certeza. Né? Com certeza melhorou muito e trouxe muito mais conforto. Eu acho que a sedação é uma outra revolução que a gente está vivendo. Né? Então, fazer essa revolução da odontologia é uma coisa nossa, mas com segurança e com responsabilidade vai só trazer benefícios para os pacientes e para a nossa classe. Com certeza. Né? Então, continue assim, né? Trazendo essas informações e para todo mundo aqui da região, do Brasil, né? Que quem vai ganhar, no final das contas, é o nosso paciente. É o paciente, né? É a odontologia. A gente consegue, né, Marcos? Eu acho que aumentar, realmente elevar o patamar da odontologia. Exatamente. Você proporcionar com efetividade e segurança os benefícios da sedação, fazer de maneira responsável, é um diferencial, eleva o patamar da odontologia no Brasil. Poxa, o dentista brasileiro, ele é conhecido como o melhor dentista do mundo. E se a gente ainda consegue melhorar isso... Melhorar essa experiência, né, que o paciente tem, é o que a gente precisa. É o que a gente está na luta aí, e tá conscientizando os colegas. Mais uma vez, então... Muito obrigado. Eu que agradeço de coração a oportunidade aqui. Valeu. Vamos encerrar, gente, nosso segundo podcast, Sedar na Boa, com a presença ilustre do professor Marcos Guscuma. E bom final de semana, bom descanso. Para você também, obrigado. E continua aí com esse trabalho que eu acho muito, mas muito bacana mesmo, que é receber acadêmico, receber recém-formado lá no seu dia a dia. Não são todos os profissionais que têm essa paciência. É verdade. E para a gente que está ali, ó, querendo uma oportunidade de ver uma cirurgia,
às vezes é o que falta para ele se inspirar. Fala, puxa, eu quero isso aqui também. E são coisas que ele não vai ver na faculdade. Não vai ver. Né? Não vai ver. E é a realidade do consultório, né? Só que na Sim. faculdade não tem Não condições, consegue assim. acompanhar aquilo, né? O objetivo é outro, né? Mas é muito importante. Eu acho que todo o pessoal fica feliz com isso, né? Show de bola. Valeu. Galera, Obrigado. finalizamos então o nosso segundo podcast com o professor Marcos Guscuma. Espero que vocês tenham gostado e um grande abraço para todos.